Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Você tem medo da morte? Essa é uma pergunta, no mínimo, muito estranha, né? Fazer essa pergunta para todos nós, seres humanos, é como se fosse uma provocação. Na verdade, o medo da morte é algo presente na vida de todos, particularmente em situações como as que a gente tem vivido nesses últimos tempos. A presença de vírus e outras enfermidades que, de alguma maneira, ameaçam grandemente a nossa vida. E isso, com certeza, está provocando em toda a humanidade um sentimento muito intenso de medo. Indistintamente, praticamente todos têm medo da morte. Arrisco dizer que até mesmo entre os que confessam a fé cristã, o medo da morte está presente, por causa da atitude natural de temer a morte, a despeito de se conhecer a vida eterna e se ter a convicção de que o Senhor Jesus Cristo é quem nos dá essa garantia da vida eterna. Chama-me a atenção a declaração do apóstolo Paulo, entretanto: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de alguém que não temia a morte. Ele diz: e o morrer é lucro. Estranho essa declaração, né? Que interessante também essa declaração. Podemos dizer o mesmo que o apóstolo Paulo diz a respeito das nossas vidas no que tange ao medo da morte? É claro que não. É fato que nós não vamos conseguir dizer a mesma coisa com a mesma convicção do apóstolo Paulo. Está claro que, devido ao medo que tem sido lançado sobre nós a respeito das muitas enfermidades e dos muitos vírus que andam à nossa volta, o medo vai estar sempre presente na nossa vida. E a coisa anda descontrolada, porque alguns estão cultivando um medo terrível que quase chega a ser doentio. O problema não é necessariamente o medo ou a presença do vírus ou de alguma outra enfermidade que ameace a vida. O problema maior é o aspecto doentio que o medo pode desenvolver na vida de uma pessoa. E o próprio medo pode causar a morte da pessoa. Ainda bem que parece que o apóstolo Paulo fala a respeito de si mesmo: para mim o morrer é lucro, e com isso ele nos ensina uma lição muito importante, particularmente para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Se o morrer é lucro, significa que em Cristo Jesus temos vida. O que nos leva a pensar que Cristo Jesus, o autor da vida, sempre nos dará a vida, mesmo que estejamos ameaçados de morte. Só que essa perspectiva parece não estar muito presente na vida da maioria dos cristãos pós-modernos. E a gente percebe que o comportamento dos cristãos pós-modernos é um comportamento muito inconstante, muito inseguro. Parece que quem está controlando a vida das pessoas, crentes ou não, é uma espécie de filosofia do medo que é instalada na vida das pessoas por causa da insistência em focar a atenção em um tipo de doença, em um tipo de vírus, em um tipo de coisa que ameaça e pode não ter solução para a preservação da vida. Mas a gente tem que entender que Cristo Jesus é o autor da vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sendo Jesus o autor da vida, nós podemos confiar nesse fato. Chegará o dia em que esse corpo deixará de existir
e a alma seguirá o seu destino conforme Deus assim o determina. Mas enquanto esse dia não chega, devemos divulgar e devemos cultivar a esperança de uma vida melhor para os dias vindouros e tirarmos o nosso foco da morte e do momento em que a morte pode chegar para nos levar. Ela é um fato, ela está presente na vida, mas nós não podemos e nem devemos ficar focados na morte, porque a vida está presente. E se a vida está presente, então nós precisamos fazer com que a vida faça sentido para nós. E quem vive a vida pensando na morte, fica com uma vida sem sentido, porque o medo da morte acaba tomando conta do seu coração e da sua mente. Eu quero concluir essa reflexão exortando você a tomar a mesma atitude do apóstolo Paulo, olhar para Cristo Jesus, que é vida, e permitir que Cristo Jesus cuide de você e da sua vida. E quando a morte chegar, no tempo que ela chegar, você estará em Cristo. Assim, a sua alma deixará o seu corpo, mas irá para o céu. Porque em Cristo Jesus, o morrer é lucro. Deixamos de existir na face da terra, mas continuamos existindo na eternidade, na glória, nos céus, junto com o Pai e ao lado de Cristo Jesus. E isto sim é vida, porque é vida eterna, sem doença, sem tristeza, sem dor, sem choro, sem lágrima, sem saudade, sem os sofrimentos da vida terrena. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O medo da morte vai sempre existir, mas a presença de Jesus sempre nos ajudará a vencer esse medo, de tal forma que nós vamos continuar vivendo a vida corajosamente, com a certeza de que Cristo Jesus cuida de nós. Não temamos a morte, porque Jesus está sempre cuidando de nós, com seus braços estendidos para nós, e Ele vai estar assim o tempo todo. E o dia que nós formos para a eternidade, nos encontraremos com Ele para recebermos o seu abraço. Tome todos os cuidados necessários que você precisa tomar para preservar sua vida e sua saúde. Mas não se esqueça, Cristo Jesus está perto de você. Por isso, você não precisa ter medo da morte. Deus abençoe você, sua família, o seu dia, a sua casa, sua saúde, o seu trabalho. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre você.